vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho e especialmente para você e para toda a sua família. Eu quero começar esse programa convidando você a uma reflexão. Por que devemos estar ainda mais atentos ao que diz a Palavra de Deus? Especificamente neste momento da história da humanidade. O que a própria Bíblia diz como alerta acerca dos sinais e avisos que estão sendo dados diariamente e de forma tão intensa. Todas as pessoas, mas especialmente o crente em Jesus, precisam refletir sobre isso e sobre o momento profético que estamos vivendo. A verdadeira salvação e os critérios estabelecidos na palavra para estarmos preparados para o arrebatamento, passam necessariamente por um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E isso vai muito além do que simplesmente frequentar uma igreja ou ter uma religião. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, o momento profético que vivemos hoje e de que forma temos um encontro real com o Senhor Jesus. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes dará continuidade a um tema que tem sido de grande interesse para todos os pais: amor e limite na educação dos filhos. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai nos ensinar a identificar na coletânea de partitura os trechos musicais. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavase, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre o seguinte assunto: indo ao encontro do Pai. Agora você assiste ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro no qual a gente trata dos assuntos da Escola Bíblica Dominical e semanalmente nós temos a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre os principais tópicos que foram trazidos na Escola Bíblica Dominical, que nós chamamos carinhosamente de EBD, e com essa conversa, com essas abordagens aqui feitas, a gente consegue aprofundar um pouco, ampliar um pouco, em função, sobretudo, da participação dos companheiros, pastores, que estão sempre comigo aqui. E eu recebo hoje o pastor Daniel Moreira, que está presente aqui no estúdio. Pai do Senhor, Daniel, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos e Pai do Senhor o Sérgio. Ao Sérgio, pois é. Nós recebemos também o pastor Sérgio Souza, que não está aqui no estúdio, mas vai participar online com a gente. Sérgio, seja bem-vindo, a paz do Senhor.
Obrigado, a paz do senhor Daniel, Josias e a todos. Vamos lá, a gente sempre no início desse quadro, a gente traz algumas participações de pessoas que nos enviaram comentários, que falaram sobre a importância do programa para as suas vidas, para a sua vida, para a sua família, né? O programa ele tem um sentido que é dar sequência àquilo que foi tratado na Escola Bíblica Dominical e a gente poder tratar de uma maneira que até um pouco mais descontraída numa conversa, num bate-papo, mas ao mesmo tempo com uma grande preocupação de que tudo seja na condução do Espírito Santo. E nós temos recebido muitas mensagens, são muitas interações de irmãos nossos, de pessoas que assistem ao programa, falando sobre isso. Esse QR Code que está aparecendo aí na tela é exatamente para essa interação. Basta apenas você apontar a câmera do seu celular, você abre lá a câmera do seu celular, como se você fosse fazer uma fotografia, e aponta para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Então, o seu celular vai redirecioná-lo para o WhatsApp e lá no WhatsApp você pode mandar uma mensagem por escrito ou pode ainda gravar um vídeo curto e enviar para nós falando de qual a importância, qual o significado deste programa, desse quadro para a sua vida e a vida da sua família. E nós sempre escolhemos algumas dessas interações para trazer aqui a cada edição do programa dentro do quadro Lições do Manaim. Vamos trazer aqui algumas que nos foram enviadas por texto. Uma delas foi mandada por Carlos Roberto Lopes. Ele é da cidade de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte: o programa tem nos despertado para o momento profético que estamos vivendo, através da palavra revelada e do fortalecimento da doutrina. Mensagem enviada por Carlos Roberto, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Taílson Freitas, que é de Maceió, lá no Nordeste, Maceió, estado do Alagoas, diz o seguinte: temos aprendido a cada dia com o programa. Tem sido uma bênção participar, pois somos edificados e assim nossa vida espiritual é nutrida para enfrentarmos as batalhas e aflições desta vida. Essa é a participação lá de Taílson Freitas, de Maceió, no estado do Alagoas, lá no Nordeste. Nordeste maravilhoso. Bom, a gente também, como eu falei, compartilha aqui mensagens que foram enviadas também pelo WhatsApp, mas na forma de vídeo. Nós vamos trazer dois aqui para assistirmos juntos. Um deles veio daqui de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. O nosso irmão Gabriel, ele nos enviou essa participação. O outro vídeo vem lá dos Estados Unidos, lá de Massachusetts, da cidade de Framingham, nos Estados Unidos, e foi enviado pelo nosso irmão Márcio Santos. Vamos assistir aos dois vídeos. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Gabriel, sou da Igreja Maranata do bairro Conceição, em Linhares, estado do Espírito Santo. E venho por meio deste poder testemunhar aos irmãos da grande bênção que tem sido o programa Anunciando o Evangelho Eterno na Rádio Manaim. Tem sido uma grande bênção para a igreja, edificante por todo o conteúdo trazido pelos pastores e tem sido uma grande bênção de grande valia para toda a igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Márcio Santos, congrego aqui na igreja de Framingham, nos Estados Unidos, onde está sob a responsabilidade do pastor Donald. E queremos deixar aqui relatado como tem sido importante para as nossas vidas espirituais o programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde na verdade tem sido um culto de ensino para todos aqueles que participam, onde temos visto o Espírito Santo de Deus descortinar os mistérios contidos na Palavra de Deus e verdadeiramente vivermos a experiência da Palavra revelada. E o nosso entendimento doutrinário tem sido aperfeiçoado a cada programa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Ok, obrigado, Gabriel, obrigado, Márcio, e também os irmãos que mandaram a sua participação, que interagiram conosco. Essa interação é maravilhosa, porque esse é o nosso objetivo, é nós conversarmos, é você participar desse momento junto com a gente, e na sua interação nós sabemos que você está assistindo, sabemos que esse programa é importante para você também, para sua família. Isso nos alegra muito, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, vamos ao tema, ao que nós vamos abordar no programa de hoje. E eu queria começar colocando diante de vocês uma pergunta,
Por que é que o momento que nós estamos vivendo, o momento profético que nós estamos vivendo, ele requer uma atenção maior à palavra e àquilo que diz a palavra? Daniel. Bem, nós temos mostrado, já através de diversos programas, o momento profético atual e estamos dando ênfase ao evento Trombetas e Festas 2, através do qual podemos conferir que, na verdade, o Senhor Jesus está às portas. Esse momento, portanto, ele exige de nós mais atenção à palavra e ao seu caráter profético em função da velocidade dos acontecimentos proféticos que estão se cumprindo nos nossos dias. Glória a Deus. Sérgio, você quer fazer um comentário? Apenas acrescentando ou complementando o que Daniel já disse, Josias, na verdade, o que essa questão da velocidade, que foi bem colocada pelo Daniel, é o que nos mostra que não há mais tempo a perder. É verdade que há muito tempo nós temos insistido, temos batido neste assunto, nesta tecla, mas isso ocorre em função do mover do próprio Espírito Santo de Deus, que está, na verdade, fazendo o apelo para que, como crentes e o próprio homem em geral, não se descuide, porque quando Jesus voltar, a igreja vai subir, vai ser arrebatada e o Espírito Santo também vai embora. E a oportunidade que hoje nós temos de salvação, de arrependimento, perdão de pecados, não mais existirá. E as profecias que nós conferimos na palavra nos mostram exatamente esse momento. E que requer mais atenção, porque é pela palavra, Josias e Daniel, que nós alcançamos o entendimento, a santidade, a comunhão, tudo vem a partir da palavra, até a nossa vida no corpo, na igreja, uma vida em obediência, daí a necessidade de mais atenção com a palavra, com a doutrina, e aí nós podemos destacar, entre tantas coisas, os seminários e a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Corroborando com isso que vocês disseram agora, nós vamos ler um texto que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 19 e 20. São expressões destes textos que estão registradas aqui, que estão apresentadas agora. São as seguintes: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Então, essa abordagem que vocês fizeram é exatamente no sentido daquilo que a própria Bíblia diz, né? A própria palavra de Deus chama a atenção para o momento que nós estamos vivendo e para a necessidade de andar em espírito e de estar atentos àquilo que a palavra fala sobre esse momento e, no caso aqui, as profecias, né? E que a gente já viu, como você colocou, Daniel, também, no evento Trombetas e Festas, e o Sérgio falou dos seminários da Escola Bíblica Dominical, onde, de maneira muito intensa, as profecias da palavra têm sido trazidas como sinais, avisos daquilo que está de fato acontecendo, né? Não só as profecias, mas o cumprimento delas, né? Os cumprimentos das profecias acerca da volta de Jesus. Mas vamos voltar aqui para o livro de Cantares de Salomão, que tem sido objeto de estudo nosso, e nós vamos ler aqui os dois primeiros versos do capítulo 3 de Cantares, para que vocês possam fazer o comentário sobre eles. Cantares, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Nós temos duas vezes aqui uma expressão, duas vezes apresentadas,
que mostram que não houve o êxito, né? O amado não foi achado. E aí a gente volta àquela abordagem que nós sempre fazemos, de que o livro de Cantares é um livro poético, de forte essência profética e que ele narra um diálogo entre o noivo e a noiva, entre a noiva e o noivo, quer dizer, a noiva tipo da igreja, o noivo tipo de Jesus. Mas nesse texto, o que há demonstrado nesse texto foi exatamente a falta de êxito. O amado não foi encontrado. E a pergunta que eu faço a vocês é por que ele não foi achado? Sérgio, pode começar. O que eu quero registrar até antes de dizer por que ele não foi achado é que esse momento da noiva mostra a necessidade que ela tinha, que a alma, que o homem tem de ter um encontro com o seu Salvador. O coração do homem que não tem Jesus, e na verdade eu me converti muitos anos atrás por causa disso, porque eu percebi o meu coração vazio. Quando eu encontrei Jesus, o meu coração ficou cheio. Então, o homem que não tem o Senhor, não tem a bênção do Espírito Santo, ele tem necessidade, ele sabe, diz assim, eu busquei a quem ama a minha alma. Então, ele queria, ele desejava, ou a noiva desejava. Era o tempo, o momento da noite, profetizando o tempo de trevas, de tantas dificuldades nos mais diversos aspectos que nós vivemos hoje. Agora, não foi encontrado o noivo porque ele foi buscado nos lugares errados, onde ele não estava. E agora eu passo para Daniel poder falar um pouquinho sobre esses lugares. O Sérgio colocou muito bem essa introdução. Eu quero citar aqui, porque é muito rico esse texto. A gente podia ficar o programa todo só nesse versículo. Mas o relógio do Josias não permite, Sérgio. Então, observe o seguinte. De noite, então o Sérgio colocou bem, é um momento profético. Mas se você for pela razão, pelo racional, a forma que esse crente estava, que teve uma experiência com o Senhor, porque a alma dele já tinha sido tocada já pelo amor do Senhor. Então você pergunta assim, mas de noite não é hora de dormir? No aspecto físico, sim, mas no aspecto espiritual, não. Porque esta noite da escuridão, a parábola das virgens diz, perto da meia-noite, ouviu-se um grito. Então, a forma como ele buscou foi errada. Que este tipo de crente buscou foi errado, porque buscou na sua cama. Então, espiritualmente falando, no seu comodismo, na sua ociosidade. Então, o crente que está acomodado nesta hora, que já teve até uma experiência com o Senhor, conhece a palavra, muitos estão assim acomodados, ociosos. Eu não vou encontrar mais o Senhor. Levantou, diz o texto, e rodeou a cidade, as ruas, as praças, e também não achou o amado. Por quê? Porque Jesus não é rua. Jesus não está nos movimentos das praças. A palavra diz que ele é o caminho. Então ele buscou da forma errada e, como o Sérgio disse, buscou nos lugares errados. Que coisa... Me permita, Josias, claro, Sérgio. A questão do comodismo que o Daniel falou, que eu vejo que é importante só destacar o seguinte, esse comodismo na prática, o comodismo, o crente se acomodar na sua jornada espiritual, representa muitas coisas. Ele já não ora como um dia orou, a palavra ele não está lendo, aí o Senhor orientou, é uma semana de jejum, oração 24 horas, ele está totalmente alheio a isso tudo, não tem mais aquele ímpeto de estar nos cultos com a regularidade que um dia já teve.
a escola bíblica acima de tudo, os manaíns, aí o grupo de assistência dele vai fazer uma visita, mas ele raramente tem condição, tem tempo, ou seja, ele nem no sentido individual, nem no coletivo de corpo, ele está se dando para buscar ao Senhor e para cuidar da sua alma, da sua salvação. Fora os lugares errados, que o Daniel já bem comentou. Eu queria aprofundar esse aspecto exatamente que o Daniel já comentou, das cidades, ruas e praças, né? Colocar aqui para vocês também comentarem essa questão das alternativas, ou seja, o homem quer, ou mais do que isso, como o Sérgio disse, o homem precisa ter uma experiência com Deus, ele precisa preencher o vazio da alma, né? E em função disso, ele busca em muitas alternativas. Eu vou ler um texto da Palavra do Senhor para que vocês façam a aplicação a partir desse pressuposto que foi colocado aqui. Provérbios 14, verso 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nessa associação que entre essas alternativas, cidades, ruas, praças, ou seja, lugares onde Jesus é procurado e não é encontrado. E esse texto que nós colocamos aqui, o que é que vocês podem apresentar? Bem, vou começar aqui, depois Sérgio complementa. Há um ditado que eu ouço desde criança: todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Como o texto diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho e que ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por Ele. Então observe, Jesus não é um dos caminhos. O artigo é definido. Então Jesus é o caminho e não é uma opção qualquer, uma via alternativa ou secundária. Jesus não é um projeto humano feito sob a vontade e modelo do homem. Mas como já dissemos aqui, e o Sérgio pode complementar, ele é o caminho. É por isso que procurou nas cidades, na organização, nas ruas, porque uma rua vai para um lado, outra rua vai para outro, nas praças, que é nos movimentos, e não encontrou. Porque o homem só encontra Jesus quando ele deixa o Espírito Santo levá-lo ao caminho da salvação, que é Jesus. Sérgio? Eu só quero aqui adicionar esse dito popular que Daniel usou. Eu também ouvia isso quando criança, que é totalmente um engano. Porque, da mesma forma, Deus não está, o Espírito Santo não age, Jesus não tem compromisso com aquilo que não está fundamentado na palavra. Alguém pode ter Bíblia, um grupo pode falar de Deus, pode ter símbolos que remetam até aquilo que é divino. Mas se o único mediador não for Jesus, se não houver naquele meio a soberana vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo, que é quem abre os mistérios, quem revela, quem traz à luz, se não for assim, Deus não é encontrado. Não existe, viu, Josias e Daniel, evangelho, abre aspas aqui, de facilidades. O evangelho verdadeiro é de renúncia, é de mortificação da sua carne e exaltação do Espírito Santo, da glória de Deus. Este é o Evangelho Salvador. Glória a Jesus. Lendo aqui o texto, então, que corrobora com tudo isso, que já foi citado, inclusive, aqui, o pastor Daniel já fez algumas citações a ele, João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está definido isso, né? Bom,
Voltando para Cantares, agora no verso de número 4, vamos ver exatamente o momento em que o noivo é encontrado. Cantares 3:4 diz assim: apartando-me eu um pouco deles, logo achei a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Qual é o segredo para encontrar o noivo? Pode ser. Bem, aqui, ela, a noiva, nessa figura profética, ela se aparta ou se afasta de quem? Dos guardas, para os quais ela tinha indagado, questionado, mas ninguém sabia, ninguém tinha nenhuma informação. Então, quando é tomada uma decisão, eu vou me afastar disso. Eu vou largar aqueles que não têm nada para me ajudar, para trazer o meu noivo, o meu amado para mim. Quando ela toma este primeiro passo, a Bíblia diz no texto, Josias, logo achei. Por quê? Porque Deus quer abençoar. A mão dele, a mão do Senhor, diz a palavra, não está encolhida, mas ao contrário, ela está estendida para abençoar, os seus ouvidos abertos para ouvir. Agora, é necessário que o homem tome uma posição. Eu não posso, como a própria Bíblia ensina, querer servir a dois senhores. Eu quero ser um crente, eu quero ser um salvo em Jesus, mas eu também quero o mundo, a minha religiosidade, os velhos hábitos. Não existe comunhão entre luz e trevas, ou seja, nós temos que nos afastar dos nossos argumentos, das nossas religiosidades, do pecado, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, e deixar só Jesus, só o governo do Espírito Santo. Não existe comunhão e bênção, como o texto profetiza, nos caminhos da religiosidade e do mundo, porque os guardas eram as autoridades que tinham a missão, a responsabilidade de dar informação, mas não tinham a informação, não tinham a revelação na nossa linguagem. Então nós queremos a bênção? Queremos, claro. Então precisamos então nos afastar de tudo aquilo que não é de Deus. As nossas vidas, nossas mentes, atitudes, nossos hábitos, amizades, presenciais, virtuais, precisam estar ligadas ao que é espiritual e profético. Somente assim poderemos encontrar a bênção de Deus todos os dias. Interessante o texto, queridos, que quando ela encontra, ela o detém, porque a experiência, né, esse reencontro do homem com o Senhor, ele tem que demonstrar o seu amor, a sua definição. E o que ele faz? Até que eu introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Então, o aspecto da comunhão, da experiência, do encontro, o homem sabe que o lugar que ele tem que ficar é na câmara daquela que o gerou, que é a igreja, é na comunhão do corpo da igreja. E ali o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz, detive-o e o introduzi. Quer dizer, ele está presente nesta Exatamente. Comunhão, neste ambiente, né? Ele se permite estar nessa condição. Vou ler mais um texto da palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é uma escolha entre amar aquilo que são as alternativas, as possibilidades, a rua ou as ruas, as praças, né? Ou amar ao Senhor e viver uma experiência com Ele. O amor do Pai não está nessas situações exteriores que fogem daquilo que profeticamente... E quem é o amor do Pai? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Muito bem. Um texto que nós vamos ler agora, que está em Romanos, capítulo 14, verso 17, vai falar sobre
a relação entre salvação e a vida eterna e os valores desta vida. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que abordagem que vocês podem fazer desse texto associado a isso que nós estamos falando? Os valores da salvação não estão nas coisas materiais. Você precisa comer para sobreviver, claro, você precisa beber, né? Você precisa que as coisas, você tem os seus direitos, né? Mas a Bíblia diz que os valores da salvação, a vida eterna, não estão nas coisas desta vida, mas estão nos valores celestiais. É na paz, é na alegria do Espírito Santo. Não é na paz de uma fumaça, nem na alegria de um copo, mas é a paz e a alegria que vem do céu. É diferente. Até porque não existe biblicamente aquilo, você pode ser crente, você pode ter Deus, ser abençoado e viver do jeito que bem entender. Seja nos ambientes, nas práticas mencionadas por Daniel, ou em tantas outras. Tem um texto que eu me lembrei agora, Josias, que diz assim, se o teu olho te escandalizar, tira o olho fora. É melhor você entrar no reino dos céus sem o seu olho, ou seja, é melhor você perder algo tão precioso, mas garantir a sua salvação. Então, salvação é exatamente isso. O reino dos céus não está nas coisas deste mundo, embora muitas delas não sejam necessárias para a subsistência. Criação dos seus filhos, você tem que se vestir, você tem que trabalhar, pagar uma conta, outra coisa, né? Ok. Agora, o reino de Deus está na vida depois desta vida, que é a vida eterna. Glória a Jesus. A experiência da noiva, né, aqui em detê-lo, quer dizer, é permanecer com ele, não é só encontrar, mas é permanecer com ele. Isso né? É importante. Aquela palavra, esse é o caminho, andai nele, né? Ou então em santificação do Espírito Santo, que a salvação ela é em santificação do Espírito Santo, é um ato e um processo, é encontrar e permanecer com ele. Há um texto que ele traduz isso de maneira muito clara e maravilhosa, que é uma expressão do apóstolo Paulo, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que mostram bem isso, que é o servo que vive uma experiência contínua da sua vida. Diz assim a palavra, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É viver uma carreira de fé, é viver uma carreira na presença do Senhor, é viver com Ele. Pode falar. Não, pode falar. A salvação, o caminho da salvação é uma jornada. Nessa jornada, neste caminho, há muitos combates ou embates. Mas o apóstolo Paulo fala que o homem que tem uma experiência de salvação, ele tem que ter consciência que ele está numa carreira, ele está numa jornada. E que o mais importante para ele guardar nisso é a fé, porque a fé, ela vem da eternidade, ela passa pelo tempo do homem, ela resgata o homem, mas ela volta para a eternidade. Então, por isso, como tem que guardar a fé, porque o destino da fé, a origem dela é a eternidade. Então, a fé é para resgatar o homem para a vida eterna. Glória a Jesus. Sérgio, quer fazer algum comentário? Apenas que a carreira também, na questão da carreira, é porque a salvação não é um ato que termina por si só. Não é algo isolado. Hoje eu fui salvo e acabou. Ou a salvação não é uma história. Salvação, ela tem um primeiro encontro com Jesus,
mas você depois tem que viver em santificação do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, muitos que não subirão, ou seja, muitos que não serão salvos, vão argumentar, mas, poxa, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, e vão ouvir, sabe o quê? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então, a carreira tem que ser trilhada. Por isso que, às vezes, alguém diz assim, mas eu estou na minha carreira. Como? Se você negou o que você pregou, você desfez ou tentou desfazer tudo que um dia o Espírito Santo realizou, porque você pode abandonar, alguém pode deixar tudo, mas a obra do Espírito Santo, ela não para, ela continua. E a fé é o bem maior que nós temos e que tem que ser conservado. Glória a Deus. Bom, chegamos àquele momento, Daniel, do quadro onde a gente sempre pede para você dar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, fazer uma aplicação disso que nós tratamos aqui na vida de cada irmão nosso. Queridos, o Senhor deseja ser encontrado por cada um de nós. Ele deseja que o homem o encontre. E diz a palavra que ele busca os verdadeiros adoradores. Quando ele fala verdadeiros adoradores, é porque certamente existem os falsos adoradores. Porém, o Senhor não é encontrado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como já dissemos aqui durante o programa, ele não está na religiosidade, na filosofia, na teologia e muito menos nas práticas deste mundo. O Senhor Deus é encontrado através da salvação em Jesus, pela sua graça salvadora, que enche o coração do homem através do derramar e da presença do Espírito Santo. Uma vez encontrado, o Senhor Deus guarda a vida do homem até o grande dia, que é o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, no início do programa, você viu, a gente mostrou um QR Code que é para você mandar a sua mensagem, interagir conosco, falando sobre a importância deste programa para a sua vida. E agora, nessa parte final desse quadro Lições do Manaim, a gente também apresenta um QR Code, você está vendo aí na tela, e esse agora já tem um objetivo um pouco diferente. Ele é para você fazer um comentário acerca de uma questão que nós estamos lhe propondo e que é o assunto, o tema que vai ser tratado na próxima edição do Lições do Manaim na semana que vem. Então você aponta a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp, mas quando você abrir o WhatsApp vai ter ali uma pergunta, vai ter uma questão que é colocada ali, uma proposta de estudo em que você faça um breve comentário acerca desse ponto especificamente, e você assim nos ajuda a fazer a próxima edição do quadro Lições do Manaim. E agora a gente vai apresentar duas contribuições que foram enviadas, dois comentários que foram enviados de irmãos nossos para hoje, para o quadro hoje, para aquilo que foi abordado hoje pelos pastores aqui. O primeiro comentário que eu vou ler é de Bárbara Souza Santos, ela é de Vitória, no Espírito Santo, Bárbara Souza Paula Ávila Santos, o nome completo dela, e ela diz o seguinte: a noiva, que é a igreja, ao se apartar dos guardas, encontra aquele a quem ama a sua alma. O deteve e o introduziu em seu coração. Assim devemos nós também nos afastarmos de um cristianismo falido, sem a ação do Espírito Santo, e nos entregarmos ao amor perfeito do noivo, que é o Senhor Jesus. Também Cibele Cristina mandou um comentário, ela é de São Paulo, capital, e ela diz o seguinte: a noiva, que é a igreja, quando decide se afastar de uma experiência meramente religiosa, encontra o amado, que é Jesus, pois o Senhor se revelou a ela que o buscava. Ela o buscava e o Senhor, então, se revelou à sua vida. Eu agradeço a Bárbara e a Cibele pelos comentários enviados, por interagirem conosco, e convido você a fazer a mesma coisa. E nós vamos escolher algumas das interações para trazer na próxima semana aqui
no Lições do Manaim, tá bom? O QR Code está aí na tela, é só você apontar a câmera do seu celular e você já vai ver qual é a pergunta e já vai poder responder e participar junto com a gente. Bom, queridos, eu me despeço de vocês, Daniel aqui presencialmente no estúdio. A paz do Senhor, Daniel. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. E o pastor Sérgio Souza, que está em viagem, mas também tirou um tempo para participar junto com a gente aqui, embora não presencialmente, Sérgio, mas de qualquer maneira é uma alegria estarmos juntos interagindo aqui no nosso programa. Amém, obrigado. Querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos aí presencialmente. E a paz do Senhor Josias, Daniel e a todos. Amém. E agora você assiste ao quadro Organização e Método. E nele a doutora Késia Nunes dará continuidade a uma sequência que estamos apresentando com o tema Amor e Limite na Educação dos Filhos, tomando a Bíblia como referência de fé e prática. A paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos permanecer tratando do tema Amor e Limite na Educação dos Filhos e da contribuição de um versículo do livro de Provérbios. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. No caminho em que deve andar. Que caminho é esse? O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único que leva ao Pai na dinâmica da salvação. Só conhecemos o Pai com o Filho, no caminho que é reto e objetivo. Ele ensinou a reconhecer a luta do coração contra o pecado, a nossa obstinação, vaidade, ofensa que nos afasta do Senhor. Nesse caminho, seguir Jesus é negar a carne, o inimigo, o mundo, a nós mesmos, as concepções, as culturas, os modismos. E por que seguir Jesus? Por muita gratidão. Ele morreu por nós, pagou um preço alto, ele venceu a morte, está vivo, é Senhor, Salvador, dono da nossa adoração, voltará, é o caminho da nossa família. Engrandecido e exaltado seja o nosso Rei Jesus. Jesus é a forma e o conteúdo do ensino diário nesse caminho em gratidão ao Senhor. Com base na palavra e nas pesquisas das ciências humanas e sociais, nós destacamos 3 aspectos desse caminho: comunhão, mediação e comunicação. Comunhão. Não basta conhecer, saber que o caminho existe. Mostre aos seus filhos que você se apropriou do caminho, que é um servo que está em comunhão com Jesus e a igreja. Apresente as histórias da Bíblia para orientar os filhos, mas mostre como Jesus tem operado transformação na sua vida e na dele também. A comunhão é fortalecida com o nosso pertencimento e as nossas experiências. Mediação não é indicar de longe o caminho, mas é caminhar próximo aos filhos. Eles precisam de mediação e acompanhamento personalizado na caminhada, em cada fase da vida, de acordo com as suas condições. E também da nossa referência, de aprender vendo os nossos exemplos, porque as ações e o testemunho criam uma cena com grande potencial para ensinar. Comunicação. O caminho não é o que a criança quer, é o que ela deve andar. Conhecer a criança não é satisfazer os seus desejos, mas compreender quais recursos você usará para falar de uma forma que ela compreenderá melhor. Cuide das palavras, do modo como fala, tenha paciência para ensinar com clareza e reforçar o que parece óbvio para nós, sem fazer com que os filhos pareçam tolos. Repita a informação, acompanhe com permanência para fortalecer o hábito. Estimule, elogie para que se sintam amados por sua família e pelo Senhor. Nada de desqualificar os filhos com palavras de condenação. Abençoe seus filhos com palavras de salvação, com profecia da verdade que é Jesus. Nós vamos compartilhar uma experiência e convidamos os irmãos a fazerem o mesmo, escrevendo para o e-mail contato@radiomanaim.com.br. Uma de nossas adolescentes foi alvo de vídeos produzidos pelas colegas de classe zombando dela. Quem gosta de ser ofendido, de ser exposto publicamente?
mas o Senhor ensina a não pagar o mal com o mal e orar, porque o objetivo é salvação. Essa foi a orientação que demos e, mesmo contrariada, ela obedeceu. Irmãos, em poucos dias, uma das colegas veio pedir desculpas, disse que agiu sem entender, sem ter motivos. O coração da adolescente ficou feliz, mas já estava em paz, porque essa caminhada tem sido com Jesus. Amém? A última parte do texto de Provérbios. E até quando envelhecer, não se desviará dele. De que promessa, de que tempo é esse que nós estamos falando? Vigilância, definição e também de compromisso. Vigilância e definição, porque o objetivo do livro de Provérbios é orientar para a sabedoria. O envelhecimento aqui promete ser sinônimo de maturidade com sabedoria na presença do Senhor, ao invés de cansaço e esfriamento espiritual. Então, de tudo que fazemos, o mais importante é a salvação. É não se desviar da direção do Espírito Santo. Ensinar, sim, a amar Jesus, mesmo com lutas, tentações e erro. Não vamos nos desviar, não vamos perder a salvação, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o nosso fiel companheiro. E com compromisso, até quando envelhecer, permanece a relação do casal entre si e dos pais com os filhos, da noiva com o noivo. Isso tem um impacto grande na formação dos filhos e nas escolhas que eles já fazem. Irmãos, os problemas estão dentro da nossa casa e são muito sérios. Pais que não são fiéis, que não acompanham os filhos, que não se comprometem em orientá-los, que são rudes. Por outro lado, filhos que decidem quando vão para a escola, sem limites para ver o que querem, sem compromisso com o Senhor e com o testemunho e sem respeito entre os irmãos. Ou seja, famílias que não tomam a Bíblia como referência de fé e prática, não vivem a salvação. E qual o impacto? Quem educa e acompanha conquista sabedoria para alcançar o alvo sem se desviar. Quem não educa e não segue o caminho não tem vitória, perde a criança, perde a obra que o Senhor deu, perde a salvação. E também perde a herança. Nós temos notado que muitos jovens não querem se casar, não querem ter filhos, não querem viver as promessas do Senhor, porque as referências que possuem não são boas. Então, é preciso ser fiel ao que o Senhor nos confiou, a nossa função no casamento, o cuidado dos nossos filhos, porque essa é a nossa riqueza, a herança do Senhor, o fruto do nosso galardão. Irmãos, é com amor e limites que vamos lutar pelas nossas famílias. O Senhor nos dará sabedoria nessa mediação. Conversem com seus filhos, abracem, diga o quanto eles são amados por vocês, orem juntos, peça ajuda quando precisarem, ensinem fazendo com eles, mesmo nas questões mais desafiadoras, seja o que for. O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação e transformar o coração, os pensamentos e as ações. Com a presença do Pai no ensino, do Filho no caminho e do Espírito Santo que não nos deixa desviar ao longo da vida, ou seja, da Trindade, a nossa família pode ser mantida na segurança de sua graça. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Uma das ferramentas que os bons instrumentistas usam é a coletânea de partitura, e que tanto pode ser impressa como também digital no aplicativo da Igreja Cristã Maranata. Mas você já sabe identificar os trechos musicais? Esse é o assunto que a tia Janaína vai abordar hoje no quadro Perfeito Louvor. Então você já sabe, para tocar bem esse louvor, pegue o seu instrumento, a sua coletânea de partituras e vamos aprender. Olá, queridos alunos, irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Que bênção estarmos juntos para mais uma aula. Mas antes de começarmos os ensinos de hoje, quero compartilhar com vocês a visita que fizemos à igreja de Coqueiral de Taparica 2, Vila Velha, Espírito Santo, que está no ministério do pastor Sebastião Leone. Vivemos momentos maravilhosos. Foi uma grande bênção. Vamos assistir?
paz do Senhor, irmãos. Hoje o quadro Perfeito Louvor está na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, visitando a igreja de Coqueiral e Taparica 2, que está no ministério do pastor Sebastião Leone. E eu gostaria, pastor, de perguntar ao Senhor quais são os frutos que nós das classes, nós agora participamos de um culto maravilhoso, e quais os frutos que a bandinha, as classes tocando e cantando têm dado à igreja. Amém. Olha, hoje nós tivemos o prazer de receber aqui a irmã Janaína, veio fazer um trabalho de louvor aqui com as crianças, intermediários, adolescentes, e foi um período maravilhoso, sabe, a participação das crianças, a alegria e o envolvimento delas, também a igreja, e isso tem nos dado assim um resultado grande, porque como é bom nós ver nossas crianças alegres, cantando, sendo usadas pelo Senhor. Isso nos ajuda muito, porque sabemos que todos que entram na igreja, e o louvor de crianças, intermediários e adolescentes têm sido muito visados, elogiados, que tem sido uma bênção de Deus para a igreja e para todos nós. Amém. Muito obrigado, pastor, e a todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Nós aprendemos o louvor ao lado de Deus com introdução, instrumental após o coro e o instrumental finalizando o louvor. Hoje vamos aprender a identificar na coletânea de partitura todos esses trechos musicais. Vamos lá? Aqui está a nossa coletânea de partitura. Muito bonito, não é mesmo? E a tia também tem a dela, ó. E aqui está nos falando sobre como identificar as introduções nos louvores. Vamos ver? As sugestões de introduções estão indicadas com duas chaves que delimitam o trecho que deve ser usado como introdução e, em alguns casos, como instrumentais. Existem ainda hinos que possuem uma introdução específica, diferente da melodia. Para facilitar, essas introduções foram escritas com tamanho reduzido. Vamos ver? Aqui o exemplo. No louvor, Meu Deus, Meu Pai, aonde que está a introdução? Está entre duas chaves. Olha elas aqui. E aqui inicia a introdução e nesta notinha Fá está fechando as chaves. Então será nesta melodia. Dó, dó, fá, 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 lá, ré, sol, sol, fá, mi, ré, dó, sol, fá, dó, fá. Observe, não é todo o compasso. Esta notinha dó já é para outra parte, é quando termina a chave. Então temos este exemplo. E aqui está o exemplo do louvor que nós estudamos, ao lado de Deus. Observe, as notinhas aqui no início estão menores. Agora, as outras notas já estão numa forma maior. Então, esta parte que é diferente da melodia de todo o louvor, é uma melodia diferenciada, não está dentro da melodia do louvor, que será a introdução. Então, vamos lembrar? E sol, sol, lá, si, do, lá, si, lá, sol, do, si, do, lá. E vai iniciar o louvor. Agora vamos aproveitar a oportunidade, já que estamos falando de introdução, e vamos passar a introdução do louvor ao lado de Deus. Assim, aproveitamos para treinar mais um pouquinho. Vou pegar aqui a minha escaleta, vou contar 4 tempos, depois 1 tempo e meio de silêncio, que são as pausas,
E nós vamos iniciar. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 1 e... Glória a Deus, muito bom. Agora, quero te convidar a dizer junto conosco a promessa que aguardamos e tanto alegra a nossa alma. Vamos falar junto com as classes? A todos a paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem. Cada dia que passa, estamos mais perto do grande dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. E isso alegra muito a todos aqueles que amam ao Senhor, que o servem e que aguardam ansiosamente esse grande dia. Mas é preciso termos a certeza da salvação, a certeza de que temos Jesus em nosso coração, que o encontramos, falamos com Ele e Ele conosco. Hoje, na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavasi vai falar conosco sobre o tema Indo ao Encontro do Pai. Saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Continuando o estudo sobre os segredos do livro de Cantares, vamos ver hoje a importância de irmos ao encontro de Deus Pai e nunca nos afastarmos de sua casa. Vamos iniciar lendo o texto que está em Cantares, capítulo 3, verso 4a, que diz assim: Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Esse versículo do livro de Cantares nos fala do momento em que os guardas da cidade encontraram a noiva. E ela pergunta: vocês viram aquele a quem ama a minha alma? Os guardas não responderam nada, pois não sabiam onde o noivo estava. A noiva então se afastou dele e foi em busca do noivo e o encontrou. Profeticamente, a noiva nos fala da igreja, o noivo nos fala de Jesus. E os guardas? Os guardas são aqueles que conhecem Jesus só de ouvir falar, mas não têm a salvação, por isso não tem nada para dar. O encontro com Jesus nos fala da bênção da salvação. Ele nos ensinou a valorizarmos esta bênção. Portanto, queridos, é tempo de irmos ao encontro do Salvador. Em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24, Jesus contou a parábola do filho pródigo, nos mostrando a importância de ir ao encontro do pai. Ele falou de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua parte da herança. Herança é aquilo que os filhos recebem após a morte do pai. Ao receber a herança, o jovem foi embora para uma terra distante e ali ele gastou tudo que havia recebido do seu pai e ficou sem nada, perdeu toda a herança. Quando perdeu tudo, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi trabalhar em uma fazenda e, sem ter outra coisa para fazer, foi cuidar de porcos. E com fome, ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Sabem por quê? Porque ninguém tinha nada para lhe dar. Era como aqueles guardas da cidade, lembram? Não tinham nada para dar. E ele viu que se continuasse ali naquele lugar, ia morrer de fome. E foi nessa hora que ele se lembrou da casa de seu pai e de como era bom estar ali junto com a sua família. E sabe o que ele fez?
levantou-se e, arrependido, e foi ao encontro do seu pai. Aquele jovem então fez uma boa escolha. E quando ainda estava no caminho de sua casa, seu pai o viu de longe e correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou, feliz com a sua volta. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai nem se importou e mandou trazer roupas e calçados novos e mandou que colocasse um anel precioso em seu dedo e mais, mandou preparar uma grande festa. Esse Pai bondoso é o nosso Pai celestial que nos ama com grande amor. Ele nos deu aquilo que era mais precioso, seu único filho. Queridos, na casa do Pai temos tudo o que precisamos para preencher o nosso coração de alegria e de paz. Jesus foi enviado por Deus para morrer numa cruz, nos dando direito à salvação. O mundo não tem nada para nos dar. Então, faça a boa escolha e vá ao encontro do Pai. Por quê? Em breve Jesus voltará. Não vamos trocar a nossa salvação por nada deste mundo. Vamos todos fazer a boa escolha e correr ao encontro do Pai todos os dias. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a gente faz questão de lembrar acerca de um projeto maravilhoso e com resultados cada vez mais notáveis. E desse projeto você também pode se beneficiar. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E é muito simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação e olha só, essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Alguém vai te atender do outro lado da linha, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Olha só que coisa boa. E tudo isso totalmente gratuito. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já será redirecionado para esta ligação. E eu quero dizer mais uma coisa, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata, sobre os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais, lá tem muita coisa postada. E também você pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e o da Rádio Manaim. São dois aplicativos diferentes que você baixa. No aplicativo da Rádio Manaim, você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e também pode compartilhar os nossos conteúdos.
E aqui no nosso canal no YouTube, você não pode perder uma programação que é especial. Há muito conteúdo postado no nosso canal no YouTube, mas uma programação eu quero te convidar a participar. A Escola Bíblica Dominical vai ao ar todos os domingos, pontualmente às 10 horas da manhã. Marque na sua agenda e não perca, tá bom? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui, mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.